E a competência, minha gente? Como é que fica a competência do mandado de injunção? Vocês vejam que a Constituição pensou também nisso, né? Da mesma forma que o mandado de segurança e outros remédios constitucionais, a Constituição vai trazer de quem é a competência quando a gente está falando em situações que fogem à regra, né? Que são as situações de quando o STF, o STJ e tribunais superiores vão julgar. Lembre-se que a competência da nossa justiça estadual vai ser residual. Então, se não for nenhuma dessas competências específicas, aí sim a gente vai falar em competência da justiça do Estado, né? Da justiça estadual, justiça comum. Então, primeira coisa, a competência do STF, que, como eu falei para vocês antes, é bem comum no caso de mandado de injunção, por conta da grande quantidade de leis federais que nós temos, né? A competência da legislação federal é muito maior do que da estadual e municipal, mas quando a gente está falando da competência do STF, ela está prevista lá no artigo 102 da Constituição, junto com todas as outras. Então, vai lá no inciso 1, a linha Q, que vai dizer para a gente que o STF é competente para processar e julgar originariamente o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da mesa de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. Então, se a gente está falando de uma questão que tem que ser regulamentada, por exemplo, pelo regimento interno do STF, e o regimento interno se omitiu, não abordou, a gente vai utilizar um mandado de injunção contra o STF para que o tribunal promova essa norma que falta para que possa ser exercido um direito fundamental. Mas é bastante comum a gente ajuizar o mandado de injunção. Bastante comum não, porque não existe tanto mandado de injunção assim, né? Mas eu diria que quando se utiliza o mandado de injunção, o mais comum é que seja contra o Congresso, né? Por conta de legislação federal. Mas também, se a gente está falando em questões infraconstitucionais, né? O que são de regulamento de competência do Estado, também se promove contra a Assembleia Legislativa, por exemplo, ou então, por exemplo, uma questão que tem que ser regulamentada pelo regimento interno do TJ aqui de Santa Catarina, né? Se falta essa regulamentação, a gente pode promover contra o tribunal. Mas fiquem atentos, a gente está falando de omissão legislativa. Então, precisa omissão de norma regulamentadora, né? Precisa faltar essa norma regulamentadora. Se existe uma norma e ela não está sendo devidamente aplicada, por exemplo, não se aplica o mandado de injunção para corrigir, para que seja sanada essa omissão. Então, por exemplo, se existe uma norma, esses tempos atrás eu vi um mandado de injunção que foi promovido em relação de alguma vara de alguma comarca aqui no estado não estava cumprindo audiência de custódia. Se eu não me engano era isso. E o advogado entrou com esse mandado de injunção, então, contra o juiz daquela comarca, para que ele fosse obrigado a sanar, digamos assim, essa omissão e aplicar a questão da audiência de custódia. Pera lá, né, gente? A questão foi analisada pelo Tribunal de Justiça e na decisão o TJ falou, não, peraí, essa questão deveria ter sido utilizado outro remédio constitucional e não um mandado de injunção. O mandado de injunção vai ser utilizado para sanar a questão da norma. A gente não tem norma que regulamenta. Agora, se está sendo cumprida ou não aquela norma, como ela está sendo cumprida, isso não é questão que vai ser discutida no mandado de injunção. Então, fiquem atentos, por exemplo, também se essa norma foi elaborada e ela é incompatível, você quer discutir a constitucionalidade, se essa norma tem que ou não ser aplicada, não é por meio de mandado de injunção, né? Se essa norma constitucional tem aplicabilidade imediata, né? Se ela é uma norma constitucional que pode ser, que tem eficácia imediata, também não cabe mandado de injunção, porque ela se aplica imediatamente, a gente não precisa de uma norma regulamentadora. Então, a situação do mandado de injunção é bem específica. A gente precisa de que não tenha essa norma, né? Ou pelo menos não tenha ela totalmente. Então, que tem aí a falta dessa norma regulamentadora, a ausência de norma regulamentadora, e que essa ausência de norma regulamentadora esteja diretamente impedindo
você de exercer algum direito fundamental, conforme ele está no artigo 5º e no artigo 2º da lei do mandado de injunção. Então, precisa ter essas duas situações conjuntamente, concomitantemente, e essas duas situações precisam ter relação direta, ou seja, você não está conseguindo exercer o seu direito por conta da ausência de norma. Ponto. É isso. Se não entrar dentro dessa situação, não cabe mandado de injunção. Aí pode caber talvez outra situação, um habeas corpus, uma ação de constitucionalidade, enfim, a gente vai ver o que vai caber, mas certamente não vai ser o mandado de injunção. Então fiquem atentos que sempre quando a gente estiver, inclusive, fazendo uma petição de mandado de injunção, esse é um requisito que a gente precisa demonstrar. A gente precisa mostrar que não tem norma regulamentadora e que a ausência dessa norma implica diretamente, ela é o nexo causal, né? Ela implica diretamente na impossibilidade de você exercer os seus direitos, você, se for individual, ou da coletividade, de um determinado grupo de pessoas, de exercer os seus direitos fundamentais. Beleza, gente? E com relação à sentença, né? Aí o debate foi bastante grande por muito tempo. Eu vou deixar para vocês um quadrinho aqui que está inclusive no nosso material, que está na central, mas que a gente vai falar um pouco sobre qual é a consequência. Quando vem a sentença desse mandado de injunção, o que a sentença vai fazer? Como é que a sentença vai resolver esse problema? Bom, vocês lembram que quando a gente estudou lá na teoria geral do processo, na classificação das ações, a gente falou de ações de sentenças declaratórias e constitutivas, né? A discussão que existe, essencialmente, é se essa sentença do mandado de injunção, ela vai apenas declarar que não existe norma, né? Que não existe norma, que essa omissão de fato real é existente e que a parte tem o direito de ter uma norma regulamentadora e vai comunicar, então, dar ciência ao responsável para que seja suprida, né, essa omissão, ou seja, em regra, comunicar ao Poder Legislativo que falta norma regulamentadora, ou se essa sentença tem o poder de suprir essa falta, tem o poder de sanar esse problema e já criar ali uma norma para se aplicar no local, para sanar essa omissão. E aí eu mostro para vocês esse quadrinho que a gente vai chamar, a gente tem algumas teorias aí com relação à eficácia da sentença do mandado de injunção. Temos aí a primeira delas, a teoria concreta ou concretista, né, que é a corrente que vai dizer que esse mandado de injunção, a sentença, tem eficácia constitutiva. Ela é uma sentença que vai suprir, de fato, ela tem o poder para suprir essa omissão. E aí a gente vai dividir ela, se a gente está falando de um caso individual, então vai suprir só para aquela pessoa, tem efeito inter partes naquele mandado de injunção individual, ou se ela vai suprir para a coletividade, né? Quando a gente está falando de um grupo de pessoas ali que são abarcados pelo mandado de injunção coletivo, ou se ela vai ter eficácia geral, erga omnes, né? Contra todos. Então, se o Poder Judiciário vai poder criar uma norma que vai se aplicar para todo mundo. Essa é uma das correntes. Outra corrente, que é a não concretista, vai dizer que o Poder Judiciário não tem força para constituir, para dizer uma norma para se aplicar nesses casos, então vai dizer, olha, não, a sentença não tem caráter constitutivo, ela vai ter apenas caráter declaratório. Ela vai dizer, olha, existe uma omissão, comunique-se ao Poder Legislativo para que seja elaborada a lei, ponto. Que ela não vai poder determinar o que vai ser aplicado naquela situação. E existe uma terceira corrente, né? Que sempre tem um extremo, outro extremo, e tem a corrente que fica no meio, né? Que é a posição intermediária, né? Que vai dizer, olha, bom, depende, fica ali em cima do muro, né? Que vai dizer, ó, primeira coisa, o judiciário vai apontar que essa omissão de fato existe e vai dar um prazo aí para o Poder Legislativo suprir essa omissão. E caso
não seja suprida, aí sim o Poder Judiciário pode intervir, aí justifica-se uma intervenção para que seja aplicada uma norma, para definir qual norma vai ser aplicada nesse caso. Isso é bem interessante, né? Porque justamente ela busca, essa teoria intermediária busca não violar a separação de poderes. Porque se a gente entende que desde o primeiro momento o Poder Judiciário, quando a questão chegou no Judiciário, o Judiciário já vai determinar uma norma para ser aplicada, o Judiciário vai estar indo além do que o seu poder permite, né? Ele vai estar exercendo aí um poder típico do Legislativo, vai estar criando uma norma, ainda mais se a gente está falando de uma que tem eficácia geral, né? Que vai aplicar para todo mundo. Então, bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, o outro extremo, né, a posição que não concretista, que diz, olha, o Poder Judiciário só vai comunicar, aí vai dizer que declarar que a sua missão existe e vai comunicar o Legislativo, ela também não está, nesse caso, o Poder Judiciário cumprindo aí a sua função constitucional, né? Ele não vai estar resolvendo o problema desse jurisdicionado, ele vai estar simplesmente dizendo, olha, o problema é deles. Eles que resolvam, o problema é do Legislativo, ele que resolve. Então, o Poder Judiciário também não pode se omitir, né? Senão ele vai estar violando, inclusive, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? Ele vai estar dizendo que ele não pode julgar porque não é problema dele. E aí, não queremos isso também. Então, realmente, a visão da posição intermediária é bem sensata, digamos assim, né? Porque vai ser um meio termo aí, não vai caminhar para nenhum dos dois extremos. E essa questão, lembre-se que isso foi discutido por muito tempo no judiciário, na doutrina, porque não tinha lei regulamentando ainda o mandado de injunção, né? Então isso não estava escrito na lei. Felizmente, em 2016, a lei trouxe uma resolução aí para essa situação e ela vai dizer lá no artigo 8º que a sentença vai dar um prazo, então, para o legislativo para ele suprir essa omissão. Então, a nossa lei optou aí por essa corrente intermediária. Ela vai, num primeiro momento, declarar realmente que aquela omissão existe e buscar que ela seja resolvida pelo legislativo. E não sendo resolvida, aí sim o judiciário pode resolver aquela situação.